E falando sobre o nosso cenário, continuando sobre o nosso cenário político brasileiro, a gente tem a tensão ou guerra entre o legislativo e o executivo. O que está acontecendo, para esclarecer vocês, meus caros ouvintes? O executivo lê-se presidente, certo? Governo federal, e o legislativo lê-se Congresso Nacional. O fato é que nas últimas semanas o Congresso tem sido chamado, principalmente nas redes sociais, principalmente no Twitter, no X, como um inimigo do povo. Por que disso? Porque o Congresso está barrando medidas voltadas em benefício para os mais pobres, para o povo, enquanto aprova medidas que beneficiam os próprios parlamentares. Isso é uma lástima. Exato. E o Congresso Nacional, e hoje ele vive num momento de muita força política. E pela primeira vez em anos, o Congresso ele derrubou um veto presidencial, ou seja, um decreto vindo diretamente do executivo, e eles conseguiram derrubar esse decreto. Isso não acontece há muito tempo E no que Brasil. decreto foi esse? Esse decreto foi sobre o aumento da arrecadação sobre fundos exclusivos dos super ricos. Ou seja, não sei se você lembra, mas estava tendo aquele debate sobre a isenção de impostos para quem recebe até 5 mil reais e aumento de impostos para os super ricos, as super fortunas. E isso foi derrubado no Congresso. Não passou. Eu queria colocar um adendo aqui, é que eu vi um vídeo assim, foi até no meio das grandes mídias, de um homem ele reclamando que as aeronaves teriam que pagar IPVA a partir dessa nova proposta da reforma tributária. Aí você vê, parece ter uma sacanagem com nós que somos trabalhadores, você que tem sua moto, seu carro, que muitas das vezes aí é apreendida por não estar em dia, e o cara que tem uma aeronave, um avião, um helicóptero, está reclamando que vai pagar IPVA. E não só isso, cara. Entre essas medidas, a gente vê que o Congresso, ele de fato, ele está tendo uma atuação muito hipócrita, porque ele começou um ano dizendo que vamos cortar gastos públicos e tudo mais, e agora o Congresso aprovou, por exemplo, o aumento de número de deputados federais e estaduais. Levantando esse gancho, Hudson, você pode explicar melhor um pouco qual foi essa situação? Do aumento? Exato. Então, o que acontece? O aumento do deputados federais vão de 513, eu já acho que já é muito deputado. Sim, bastante. De 513 aumentou para 531, certo? Só que isso seria entraria em vigor a partir de 2027. Só que aí que está o pulo do gato. Na lei brasileira, a proporção de deputados federais e estaduais é de 3 deputados estaduais para 1 federal. Isso por estado. Ou seja, Rio de Janeiro bota 10 deputados federais no Rio de Janeiro. Então, se o Rio de Janeiro tem 10 deputados federais, ele vai ter 30 estaduais. Ou seja, se aumentou o número de deputados federais, você também vai aumentar o número de deputados estaduais. E isso vai representar para os cofres públicos um gasto de 140 milhões de reais por ano. Sim. Um dinheiro que poderia ser usado para elevar educação, saúde, elevar os nossos benefícios sociais. Só um ponto, Hudson, é que esse aumento nos deputados aconteceu a partir de uma medida do STF que dizia que as vagas teriam que ser realocadas a partir do censo de 2022. Sendo que eles fizeram, ao invés de você realocar essas vagas, por exemplo, tirar uma vaga de São Paulo, 2 vagas de São Paulo e colocar para Goiás, só a nível de exemplo. Eles não fizeram isso. Eles simplesmente aumentaram o número de deputados. Isso aí é uma sacanagem com a cara do trabalhador brasileiro. Uma sacanagem. E levando em conta que isso vai de contramão ao mundo. Porque, por exemplo, na Itália, eles reduziram o número de deputados. Há diversas discussões em outros países para reduzir o número de deputados, o número do Congresso. Aqui no Brasil, a gente faz o caminho ao contrário. E você citou o caso do MBL. Os caras ficam aí falando de Estado mínimo e apoiam umas coisas dessas. E se você puxar os votos dessa galera que representa o MBL, todo mundo votou a favor, tá? Só levantando um ponto aí. E mais uma outra medida que também é uma outra sacanagem que nós já trouxemos aqui foi o aumento da conta de luz, né?
Sim. O que o Congresso, de novo, aprovou o aumento da conta de luz, beneficiando, como a gente trouxe semana passada, beneficiando empresas privadas e também beneficiando eles mesmos, né? Sim. Porque a gente sabe que sempre rola um por fora. Como você disse, isso é realmente um conflito político, né? Aonde a corda vem estourando para um lado mais Tipo, fraco. é o executivo tentando implementar algumas leis que beneficiam os mais pobres, beneficiam, tem programas sociais, e o Congresso se beneficiando deles mesmos. E uma outra sacanagem que eu acho que a gente poderia relatar aqui é a questão das emendas parlamentares, né? Porque isso foi criado em 2019 e isso daí fez com que o governo perdesse total poder de barganha, de governabilidade dentro do Congresso. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um corte do Notícias da Semana do nosso Dialética Podcast. Para você que gostou, basta se inscrever no nosso canal e acompanhar semanalmente Notícias da Semana, entre outros quadros. Para você que quer ajudar a gente, o Pix estará na descrição. Lembrando sempre que nosso trabalho é um trabalho independente e carecemos da sua ajuda para a continuação desse nosso serviço.